Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E você, visualizador, aí somente 15 segundos desse vídeo, calma, não pule esse vídeo ainda. Aqui é o canal Entre Linhas, nós explicamos partes complicadas da Bíblia, ou não tão complicadas, mas que nós exploramos a cada vez mais o termo. Hoje, por exemplo, nós estamos no 13º vídeo de uma série de lições que nós estamos aí estudando todo o trimestre, encerrando esse trimestre, e o tema de hoje vai ser Vivendo pela Palavra de Deus. Aqui no programa Entre Linhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui cada tema diário, trazer aqui na ponta da linha. Nós temos a participação do Marcos André, trazendo aqui o alinhamento à doutrina bíblica. Você que não conhece a Bíblia, que quer conhecer algumas doutrinas bíblicas, o Marcos sempre faz o alinhamento com uma doutrina bíblica. O Marcos André também traz aqui as perguntas para discussão sobre temas bíblicos, e nós teremos, que é o tema geral do nosso título do nosso canal, as entrelinhas. Nas entrelinhas aqui nós vamos trabalhar com as bem-aventuranças do Velho Testamento e do Novo Testamento. Todo mundo conhece do Novo, mas temos as bem-aventuranças do Velho Testamento. Também nós vamos falar aqui sobre a Torá do corpo, Torá da carne, Torá da mente e a Torá do Espírito. E também nós vamos falar aqui sobre o uso da palavra irrepreensível, que é citada em Filipenses 2. Então nós vamos estudar vários temas aqui na linha da lição, nas entrelinhas da lição. Espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. Então fiquem aí, é um texto um vídeo com bastante conteúdo. Espero que seja útil aí para o seu estudo diário aí da Palavra de Deus. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento aqui dos comentários para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês, como vocês têm reagido ao conteúdo, o que tem chegado aí da mensagem transmitida. Bom, o Wagner Barros comenta aqui, ficou muito bom esse novo formato, que bom, Wagner. O Gabriel, como sempre, comentando um monte de coisa. O que eu achei interessante nessa semana é que o Gabriel lê os comentários, porque ele já colocou lá o comentário. Só falta ver o vídeo, né? Mas ele leu o comentário. Então, valeu, Gabriel, aí pelos seus comentários. E o Gabriel, eu tirei você do grupo. Ele não assiste o vídeo. Eu sei, mas vai que nessa, né? Vai que nessa. Tirei você do Família Entre Linhas 2 porque você não parava de postar. Coisas. Publicando um monte de coisa. Um monte de coisa e tipo. Sem nexo. Faz sentido. Então, mas a gente gosta de você, Gabriel. Eu sei que você não tá ouvindo a gente, mas. Vai lá, né? Um abraço. Um beijo no seu coração. Isso mesmo. Tânia BR, né? Gosta da maneira descontraída de apresentar as ideias. Que legal, Tânia. Muito obrigado aqui pelo seu comentário. Realmente o Espírito Santo acho que completa muita coisa que a gente fala aqui, né? Fui até o 3º Marcos, Helena Saraiva, né? Vocês são uma bênção. A Tânia, mais uma vez, faz 3 anos aqui que ela está conosco no canal. Até quando eu li a primeira vez, achei que era um comentário de uma inscrita recente. Não, a Tânia está conosco há muito tempo. E ela tem falando que tem aprendido muito com o canal. Que bom, né? Nós aqui temos aprendido muito com o canal, Tânia. Então, que bom que estamos sendo úteis a você. O Espaço Novo Tempo aqui, na verdade, que é do Michel, né? Ele falando que o nome da esposa dele, tem um comentário aqui logo mais da esposa, é Andréia. 1/3 das nossas views são do Michel, né? Porque tem umas 3 contas do Michel. E o outro 1/3 é daquele cara que tem fala, o filho e a não, esposa. fala direito, lê direito. Tá, é que ele fala que Andréia é o nome da minha gata. Né? E lendo mais comentários aqui, pessoal, daqui a pouco vai ficar, o Entre Linhas vai virar assim, namoro no YouTube, né? Não, o pessoal tá manifestando carinho, né? A Evelyn Horton... É o mês dos namorados. É isso mesmo, foi por isso, o pessoal tá mais apaixonado. A Evelyn Horton, gostei muito do comentário, até me emocionei, porque ela fala assim, meus irmãos queridos, assisti até a oração, vocês dessa vez, mais uma vez, superaram. Gostei da fala do irmão sobre o livro de Tiago, que foi muito bem explicado para os meus 76 anos. Então, a Evelyn Horton, né? Abraços, Deus continua abençoando. E aí ela manda um abraço de ursa, né? E eu me emocionei porque eu tenho, né, uma senhora que também faleceu, descansou em Cristo. E ela também tinha um abraço, sabe? Aquele abraço de urso. Então, quando a Evelyn mandou esse abraço, eu já senti aquele abraço de ursa mesmo, aquele abraço gostoso. Que bom. Tem algumas irmãs também, né? Algumas senhoras aqui na igreja, que sempre dão um abraço muito gostoso, muito fraternal. Gabriel de novo, daí. O Wagner Barros, boa semana a todos. Márcio Philips, né? Parabéns, rapazes.
né? Que bom. O Prado Inox, Michel. aí, boa noite, meu nome é Andréia, sou esposa, homenageada pelos 18 anos de casamento, passando aqui para agradecer. E aí, a Andréia agora, né, tem que pôr a musiquinha. A gente tem muito tempo para editar isso, né? Por aquelas musiquinhas. Mandem um beijo para o meu marido lindo. Então, um beijo aí para o Michel, esposo da Andréia. Já descobrimos que o Michel é lindo também. Apesar de não ter a foto no perfil. Um aluno aqui, o professor Alexandre, o Los Manos. Um abraço pro meu aluno, que eu não sei quem é. Como que é? Los Manos. Los Manos. É aqui de Campo Mourão. Saskia Câmera, sempre comentando, compartilhando, que o senhor continue abençoando. Obrigado, Saskia. A Luciene Siqueira também, ela fala em qual vídeo que foi explicado sobre o método Pardês. Pode ser a dúvida, né? Porque o tema geral, sempre a gente toca nas entrelinhas. Foi no primeira lição, a gente respondeu lá. 13, da série de 13. Dessa série agora sobre estudando aqui a Palavra de Deus. Luciene Siqueira, então, tá lá. Edilza Nascimento, parceirona do canal. A Elizabeth Neves, musiquinha novamente, né? A Elizabeth, né, vai completar 40 anos de casada no dia 21 desse mês. Então, Elizabeth, você não colocou aqui o nome do seu lindo, do seu companheirão, do seu gato, mas, então, que bom, parabéns, é muito bom ver essas 40 anos de casada. 40 anos. Denis Wilson Bizarro, obrigado. Peterson Valber Silva Souza, boa noite, obrigado. E ele coloca aqui uma hashtag volta Google Drive. Calma. Volta Google Drive, volta slide. E Maria Flor, estou presente nos estudos e compartilhando. Pessoal, muito obrigado. Né? A gente tenta descontrair mesmo porque, né, a gente acredita que nosso Deus é um Deus que tem um senso de humor também. Né? Gente, dá um apoiozinho pro Gabriel aí, viu? Eu tirei ele do grupo lá porque tava muito, né, o Gabriel. E depois ele começou a mandar no meu privado. Ficou 2 dias mandando no meu privado. Aquele monte de áudio que quem tá no grupo sabe, aquele monte de coisa. Eu não respondi nada. Aí agora, pouco antes da gente gravar, o Gabriel veio me pedir desculpas se ele me ofendeu na minha religião, me chamou de amigo. Eu falei boa noite pra ele, amigo, e dei um... Ninguém tá ofendido, não. Fica tranquilo, Gabriel. Fica tranquilo. Mas ele não tá vendo também, não adianta, né? Ele só escreve. Mas eu tenho fé que ele vai ver. Não, o problema... Obrigado, Gabriel. Ninguém tá ofendido. Se você estiver vendo, Gabriel, o seu problema é o seguinte, você fala muito e escuta pouco. Vamos continuar. Vamos lá então, pessoal, vivendo pela Palavra de Deus, né? E encerrando um trimestre que no início dele, né, nós já até verbalizamos aqui, achamos que ia ser um trimestre de mais do mesmo, e graças a Deus foi um trimestre que rendeu bastante aprendizado novo, bastante coisa para discutir, bastante texto, bastante temas. Então, estamos encerrando hoje e hoje não vai ser diferente dos outros 12 vídeos anteriores, né? Temos muitas coisas aqui bastante interessantes. Bom, mas como eu falei, quem começa aqui é o alinhamento à doutrina. Então, Marcos agora, primeiro Marcos, né? O pessoal já está numerando ele, primeiro Marcos, vai trazer aqui o alinhamento do tema da semana com uma doutrina bíblica. Então, é com você, Marcos. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e chegamos ao último tema, ao tema final da lição desse trimestre. E certamente é um trimestre que nós aprendemos muito sobre como lidar, como manusear a Palavra de Deus. Mas não fique triste porque nós chegamos ao final, mas não chegamos ao final do final. Ainda temos muitas entrelinhas para escavar na lição dessa semana. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre fazemos um apanhado das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. E nessa semana a lição está falando sobre como viver pela Palavra de Deus. E viver pela Palavra de Deus é a nossa doutrina número 1, a Bíblia como única regra de fé. Se nós não vivemos aquilo que aprendemos na Bíblia, a Bíblia é apenas um livro, apenas mais um livro que nós lemos, descobrimos algumas informações importantes, mas que não transforma a nossa vida. E a Bíblia, ela faz sentido na nossa vida quando nós transformamos e somos transformados por ela. Só que o que transforma, na verdade, não é o nosso conhecimento da Palavra de Deus, mas como nós aplicamos o conhecimento da Palavra de Deus no nosso dia a dia. Isso me lembra um capítulo muito importante da Bíblia, um capítulo que eu trago no meu ministério à frente de igreja, que eu trago nos meus relacionamentos do dia a dia,
que é o capítulo 8 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo nos ajuda a lidar com alguns temas da Bíblia, alguns temas difíceis, alguns temas que podem estar causando problema, alguns temas que causam discussão. E aqui eu gosto muito da maneira como o apóstolo Paulo aborda esse tema. Aqui especificamente o apóstolo Paulo, no verso 1, ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então o tema que está sendo tratado aqui, e que era uma questão importante para eles naquela época, eram os animais que eram sacrificados diante de um ídolo de pedra, né? E algumas pessoas ficavam receosas de comer essa carne, porque depois que, geralmente os sacrifícios antigos utilizavam somente o sangue, e a carne depois era vendida nos açougues, era vendida para que pessoas pudessem consumir. E os cristãos eles estavam muito receosos de comer essa carne, e essa carne, de repente, poderia ser uma carne que estava imprópria para o consumo pela ação dos ídolos. Aí o apóstolo Paulo, ele, no verso 4, ele diz: no tocante à comida sacrificada ao ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então o apóstolo Paulo ele diz que nós somos já senhores do saber, ou seja, ele diz: nós todos sabemos que o ídolo não é coisa nenhuma, é só uma estátua de pedra que não tem poder de santificar ou de comprometer o alimento de forma alguma. Então nós podemos comer tranquilamente, sem problema, nós podemos consumir esse alimento sem problema. Essa certamente não é uma questão para nós hoje, mas todas aquelas questões emblemáticas, todas aquelas questões difíceis de serem resolvidas que nós temos na igreja, na nossa comunidade, dentro da nossa casa, nós podemos aplicar os mesmos princípios que Paulo está aplicando aqui. Ele está dizendo: talvez você tenha bastante conhecimento a respeito desse tema e sabe que isso não significa nada ou que isso significa alguma coisa. Você já sabe a respeito desse tema. E é sobre isso que ele está falando aqui, mas ele não fala exatamente sobre o saber. Ele fala de como nós devemos agir diante daquilo que nós sabemos. E por isso que é importante, na lição dessa semana, que a gente conheça esse capítulo de 1 Coríntios, que é o capítulo 8 de 1 Coríntios. Ele diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, ou seja, não são todas as pessoas que conhecem sobre isso. Existiam pessoas que se convertiam à igreja, né? E elas ainda meio que respeitavam os ídolos, vamos dizer assim, porque passaram muito tempo em similaridade com aquilo, né? Passaram muito tempo em similaridade com aqueles ídolos. E eles, de alguma forma, temiam que aqueles ídolos pudessem causar algum problema na sua nova religião, que é o cristianismo, uma religião que professa um só Deus e, portanto, aqueles deuses não significavam absolutamente nada. E ele está aqui no verso 8, ele diz assim: não é a comida que nos recomenda Deus, pois nada perdemos se não comemos, e nada ganhamos se comemos. Ele está dizendo assim, o comer essa carne ou não comer não vai fazer diferença nenhuma na sua liberdade e no seu relacionamento com Deus. Verso 9, ele diz assim: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que é dotado de saber, à mesa em um templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a participar da comida sacrificada a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Percebe que agora Paulo muda o discurso, ele diz assim: olha, comer uma carne sacrificada a ídolo não significa absolutamente nada. Não vai te causar problema diante de Deus. Mas se você faz isso e acaba escandalizando o irmão, aí sim você pode estar pecando contra Deus. Se você golpeia a consciência fraca do irmão, aí você pode estar pecando contra Deus. E quando nós levamos isso para a nossa realidade, às vezes nós sabemos de coisa que outras pessoas não conseguem compreender ainda. E as pessoas dizem que isso não pode, aquilo não pode. Você sabe que, biblicamente falando, aquilo não tem
nenhum fundamento. No entanto, se eu faço para constranger o irmão, para causar problema para o irmão, aquilo que não era pecado agora se torna pecado. É isso que ele diz aqui. Verso 12, ele diz: deste modo, pecando contra o irmão, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Olha só que coisa interessante. Aquilo que não era pecado se tornou pecado. Paulo pegou tudo que ele sabia e resumiu nisso, resumiu no amor ao próximo. Como nós tratamos o próximo de acordo com aquilo que nós sabemos, como nós pensamos no próximo. Então Paulo está dizendo, não tem nada a ver você comer ou não comer carne. Inclusive no capítulo 14 de Romanos, ele está dizendo lá, essas carnes, tratando sobre o mesmo tema, ele fala que aquele que não come, ele é fraco na fé. Ele é fraco no seu relacionamento com Deus. No entanto, olha só o último verso desse capítulo, verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, Paulo falando, né? Se a comida está servindo de alguma forma de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, Paulo aqui ele está se fazendo de fraco com os fracos para ganhar os fracos. Então, se nós temos muito conhecimento da palavra de Deus, mas não usamos esse conhecimento para alcançar aqueles que estão mais débeis na fé, não usamos esse conhecimento para alcançar por amor aqueles irmãos, nós estamos sendo como um ímpio, nós estamos pecando como um ímpio. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa sabedoria ela não cause constrangimento a outros irmãos, porque quando você compreende toda a Bíblia, você compreende que todos os princípios de Deus se resumem no amor. E se você não tem amor ao próximo, não adianta você conhecer toda a Bíblia, não adianta aprender todos esses princípios e deixar o seu irmão tateando no escuro ou escandalizado com algo que você fez. Então, se nós queremos verdadeiramente viver os princípios do reino dos céus, se nós queremos verdadeiramente viver segundo a palavra de Deus, nós precisamos pensar primeiramente naqueles que nos cercam, na consciência e no relacionamento que eles têm com Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos aplicar o nosso conhecimento, aplicar tudo que aprendemos aqui durante esse trimestre para podermos acalentar aqueles irmãos que são fracos na fé. E se precisarmos abrir mão de alguma coisa que não seja do amor, mas que seja daquilo que nós sabemos ou daquilo que daquelas partes que nós somos fortes, para alcançar aqueles que de alguma forma estão debilitados na fé. Que Deus nos abençoe. E agora eu passo para o Ricardo, para o Lúcio e para o Alexandre, e nós no final nos encontramos novamente com as perguntas para discussão e também com a oração para encerrarmos na presença de Deus. Um bom estudo a todos e até a minha próxima participação. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo alinhamento da doutrina bíblica. O Marcos volta daqui a pouco com perguntas para discussão e também volta o terceiro Marcos no final com a oração para encerrar essa lição, esse vídeo. Pessoal, faltou comentar também, né, que no último comentário do vídeo, na lição 12, nós lemos lá sobre um perfil Costa Osborne, e não é o Costa Osborne, é a Costa Osborne, que é Ana Costa Osborne, que é, na verdade, irmã da nossa amiga Ruth, que a Ruth Alencar já está conosco Rio de Janeiro, né? Há muito tempo, é isso mesmo. Corrigindo, manda um abraço aí para Ana, isso mesmo, que é irmã. Então, pessoal, né, Ana, desculpa aí, mas obrigado aí, Ruth, por ter nos corrigido. E também vale lembrar que a Hilda Pinheiro Silva, né, mandou também um comentário que o filho dela, o Ian, assiste os nossos vídeos. Um abraço aí pro Ian. Obrigado, Ian. Pois é, para quem não sabe, o Lúcio é professor da classe dos adolescentes. Adolescentes, que ele chama gentilmente de adoles. Os adoles. Então, Ian, um abraço, obrigado aí por assistir. Se muitas crianças começarem a assistir o Entre Linhas, eu vou ter que mudar a classificação do vídeo para conteúdo infantil. E aí o YouTube tem um monte de restrições. Né, pessoal? Mas muito obrigado, né? Tem várias. Depois eu tenho que recapitular os nomes, né? O Ian, tem vários filhos de inscritos que assistem. Beleza, vamos ao que interessa, pessoal. Agora então, na ponta da linha de cada dia,
Na ponta da linha de sábado, Ricardo. Chegamos no 13º sábado, vivendo pela palavra. O verso para memorizar é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Bom, o autor da lição destaca o seguinte, gente, que o melhor método de estudo da Bíblia, ou seja, você estudar a Bíblia, é viver de acordo com aquilo que é aprendido. Ele fala também que o praticar aquilo que nós estamos aprendendo. E que o testemunho, ele pode ser fortalecido ou enfraquecido em função da vida que os outros veem, se elas estão em harmonia com os textos ou não. E fala também que o exemplo, que o testemunho mais poderoso é o testemunho de Jesus Cristo. E fala que o resumo que ele faz um resumo no último parágrafo da semana, dizendo que estudaríamos essa semana o que significa viver de acordo com a palavra de Deus. Uma ressalva que eu acho importante que a gente faça aqui. Este viver de acordo com a palavra de Deus, esse testemunho fortalecido para você viver de acordo com a vontade de Deus, eu vou usar um exemplo aqui que eu acho que vai ser melhor do que eu fazer qualquer dissertação. Falamos agora aqui no começo, enquanto a gente estava preparando, eu tenho uma imagem de uma pessoa, não vou dizer nome, não importa, mas é até por isso que às vezes a minha fala é um pouco enfurecida. Pela sua imaginação concreta, né? Pela minha memória, no caso, concreta, né? Imagine o seguinte, gente, uma pessoa engomadinho, terninho, gravata, cabelinho. Cheirando a crente. Exatamente, tem cheiro de crente, tem cara de crente. Vai na igreja sábado, vai na igreja domingo, vai na igreja quarta-feira. Toda a programação, aquela pessoa está lá. Acorda às 5 horas da manhã para fazer o estudo e oração e coisa e tal. E como o Alexandre falou, cheira crente, tem cara de crente. E daí quando chega alguém na porta da igreja, você descobre que não é crente. Chega alguém na porta da igreja, um necessitado, precisando de comida, olha com desprezo, passa reto e nem pergunta se a pessoa de fato precisa de alguma coisa. Você tem a pessoa vai entrar, vai sentar no banco, aí olha também com cara de desprezo e imaginando talvez que sei lá, vai pedir esmola, que seja, não sei o que. Vai atrapalhar o processo de adoração. Vai atrapalhar a doxologia. Gente, você viver pela palavra de Deus não é você cumprir doxologia, cumprir ritos, por mais benéficos que os ritos possam ser. O objetivo dos ritos é justamente desenvolver em você o amor ao próximo. Legal. Se esses ritos não estão desenvolvendo em você amor ao próximo, empatia, então você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você não está entendendo absolutamente nada que você está vendo no sábado, no domingo, na quarta-feira, e nada do que você está lendo toda vez que você acorda às 5 horas da manhã e toda vez que você dorme. Legal, isso é só na ponta da linha. Na ponta da linha agora de domingo, a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Alexandre. Legal, então, sucintamente, na lição de domingo, ele vai falar da importância de praticar a palavra e que a nossa relação com a Bíblia não deve ser uma relação em que eu domino a Bíblia. Ou seja, eu conheço o conteúdo da Bíblia apenas. Mas a Bíblia tem um domínio sobre a minha conduta. Então, a palavra de Deus altera a minha operação. E ele vai falar que a única forma possível da gente sentir afeição pela palavra de Deus, sentir esse vínculo e submissão é por meio da ação do Espírito Santo. E aí, destacar quase uma entrelinha, né? Na questão 1 da lição de domingo vai falar de Filipenses 2, 12 a 16, né? E ali vai falar, entre outras coisas, que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz pela ação de Deus, no versículo 14. Eu acho isso muito bonito. Mas no versículo 15 fala o seguinte, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E aí vem a pergunta, o que significa ser irrepreensível?
é aquele que não vai receber repreensão. Não recebe repreensão porque está certo, porque está correto. Seria isso um sinônimo de impecabilidade? Você vai resolver agora já? Eu estou correto, eu estou certo? Vamos para lá. Se a gente volta um pouquinho, no mesmo capítulo, vamos voltar 12 versículos, vamos para o versículo 1 do capítulo 2. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados, ou seja, dentro de você, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ser irrepreensível aqui não significa lista de coisas que eu faço ou deixo de fazer. Não significa não possuir pecado. Ser irrepreensível aqui significa possuir a humildade e a entrega de Cristo, o amor desinteressado e genuíno pelo meu próximo, pelo meu irmão. Ser irrepreensível, assim como a gente vai ver no Sermão da Montanha, né, guardar a lei, é muito mais do que aparenta ser. Legal, isso só na ponta da linha, já puxando uma entrelinha aqui do texto de Filipenses. Na segunda-feira, aprendendo de Jesus. Ricardo, na ponta da linha. Bom, primeira coisa, o autor ele vai enfatizar o quê? Que Jesus ele deve ser o nosso exemplo mais inspirador. E como esse exemplo inspirador, ele estava familiarizado com as Escrituras e também estava disposto a obedecer essas Escrituras. Ele estava tão familiarizado com o texto que ele conseguia citar vários textos, várias passagens de memória. E o autor da lição ele enfatiza que, em razão disso, ele não foi enganado pelo diabo. E o autor da lição fala, no terceiro parágrafo, que ele poderia ser facilmente enganado pelo diabo se ele não tivesse esse conhecimento. Além disso, o autor da lição ele enfatiza que ele vai enfatizar que não é só o conhecimento de decorar propriamente, mas de associar com outras palavras, que é aquilo que a gente falou, é a dimensão do método Pardes-Drash, onde você concatena ideias relacionando várias passagens específicas. Ele fala também que Jesus é o Verbo encarnado e ele encaminhou os discípulos justamente para a compreensão destes textos. E, por fim, que as Escrituras testificam dele, ou seja, nós aprendemos nas Escrituras, vamos buscar nessas Escrituras a compreensão de que ele é verdadeiramente o Mashiach, que ele é o Messias. E nós temos também aqui, que é fazer mais ou menos como o Alexandre fez, que é uma... Puxar uma entrelinha aí, não é uma entrelinha, é uma meia entrelinha. Uma entrevírgula. Isso, que nós vamos lá, Lucas, o autor da lição, traz aqui para a gente dar uma analisada como Jesus usou as Escrituras para combater as tentações. A questão das tentações, vamos tentar exemplificar algumas coisas. Bom, gente, a primeira tentação que vocês lembram, ela é com relação à pedra e pão. Transforma essa pedra em pão. E Jesus respondeu. Exatamente. Jesus estava em jejum, estava jejuando, com fome. Satanás vem e tenta ele para... Se a gente ficar naquela dimensão do método Pardes, a dimensão Peshat, não, é só fome. Ele não cedeu propriamente ao instinto, mas é muito mais do que isso. Quando a gente segue nas outras dimensões do Pardes, nós vemos que é muito mais. Qual foi? Primeiro, a resposta dele foi: está escrito. Então, aqui nós temos que olhar uma passagem do Novo Testamento e no Drash associar com outra. Porque isso dentro do Drash é Drash sola Escritura. Porque faz referência textual a um outro texto. Deuteronômios 8:3.
O Devarim 8.3, que o Lúcio vai dar uma lidinha pra gente. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, então qual foi a resposta de Yeshua? Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas tem um contexto, gente. Qual era o contexto? Estava falando de maná. Estava falando de maná. E na dimensão onde nós encontramos os significados alegóricos, que é na dimensão remês. Maná. Maná está onde? Está dentro da arca do concerto. Maná é um símbolo do pão da vida, do pão que veio do céu. Alegoricamente, o pão que veio do céu é o Cristo. Então ele estava afirmando o quê? Satanás estava questionando a natureza messiânica. E aqui, alegoricamente, de forma na dimensão soda, inclusive, na dimensão do oculto, ele estava dizendo o quê? Eu sou pão da vida. Eu não preciso de pão, porque eu sou o pão. Exatamente. Perfeito. Eu não preciso de pão, porque eu sou o pão. Outros detalhes alegóricos. Pedra e pão. Pedra é símbolo de lei. Pão é símbolo de alimento espiritual. A nova aliança, a aliança do renovo, não consiste em você se alimentar do pão literal, mas de você se alimentar do pão da vida, e que significa o quê? O corpo de Cristo. O se alimentar do corpo, ou seja, se alimentar do caráter de Cristo. Quando você se alimenta do caráter de Cristo, você está é como se você estivesse colocando para dentro de você, como se estivesse escrevendo no seu coração aquilo que já foi escrito em pedra. A pedra de fato se faz pão. Exatamente. É o oposto. Não é o pão. Não é exatamente. A pedra de fato se faz pão. Vamos lá. 2. Se me adorar, tudo será seu. E na dimensão Drash, de novo, vamos comparar o Novo com o Velho Testamento, nós vamos lá, Deuteronômio 6:13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Ou seja, ele responde novamente que apenas servirá a Deus. Mas o que aconteceu aqui? O que está no remês e o que está no oculto? Nós vemos a proposta de Satanás. A proposta de Satanás subverte todo Vaikra, todo chamado. Cristo recebeu um chamado. Vaikra é o Levíticos. No Vaikra nós temos toda a simbologia do Mishkan Kodesh, do cordeirinho, do Corban. O Corban é o sacrifício, é como nós nos aproximamos. Como nós nos aproximamos de Deus? Tem o cordeirinho, que simboliza na dimensão remês ao próprio Cristo. O pecado é transferido para o cordeiro. Do cordeiro vai para o Mishkan Kodesh, vai para o templo. E do Mishkan Kodesh vai para o bode Azazel, sorteado o bode Azazel. O bode Azazel é o quê? Satanás. Então, como funciona a transferência? Como funciona o perdão do pecado? Yom Kippur, expiação. Derramamento de sangue. Derramamento de sangue, pecado meu para Cristo, Cristo para o santuário, santuário para o bode, para Satanás. E Satanás, obviamente, temendo isso, queria cortar isso. Então, nós temos o que então? O plano de salvação é um plano de perdão. Agora, o plano de Satanás, essa segunda tentação, é um plano de domínio. Foi dado o domínio de Deus para Adão, de Adão para Satanás, e agora eu dou para você. E ele responde o quê? Não. Cristo não quer dominar, Cristo não quer salvar. Exatamente. Eu não quero o domínio, eu quero o perdão para a humanidade. Eu não quero dominar a humanidade. Bom, gente, então vamos lá. Agora a terceira e última. Agora Satanás usa o está escrito. E a gente deve tomar cuidado com o está escrito. Porque tem muita gente que utiliza o está escrito e cria um raciocínio que aparentemente é bíblico, só que desvirtua, na verdade, os princípios bíblicos. Como eu identifico isso? A gente já falou. Se aquilo que está sendo explicado fere de alguma maneira amor a Deus ou amor ao próximo, você abandona. Se aquilo que está sendo explicado pode comprometer a instituição,
podem comprometer a igreja como um todo, a harmonia da igreja, você tira. Entre outros princípios que a gente já falou em outros vídeos. Mas vamos lá, seguindo. Essa igreja aqui, só para deixar claro, não se refere a uma institucionalidade específica, não, mas a igreja pessoas, enquanto corpo de Cristo. Pessoas. Porque senão as pessoas vão falar assim, não pode falar nada contra a minha igreja, porque não é assim. Não, contra a harmonia da igreja, contra a harmonia das pessoas. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo, mas estou falando especificamente da harmonia seres humanos. Seres humanos, exatamente. Vamos lá. Aí Satanás usa Salmos 91:11. Dá uma lidinha lá, Lúcio. Deixa eu achar aqui de novo. Salmos 91:11. Qual que é, Alexandre? Porque aos seus anjos dará ordem para o proteger. Alguma coisa assim. Isso, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Pronto, já está podendo seguir lá os... Decorando a Bíblia. O que acontece? Satanás faz o que aqui? Ele faz uma interpretação literal, Peshat. Só que ao mesmo tempo ele faz uma dimensão remesa alegórica e uma dimensão do oculto. Só que de uma maneira totalmente desvirtuada. Como? Ele pega a pedra e ele utiliza Peshat, literal. Como o Messias, lá no alegórico e no oculto, estava dizendo nas duas primeiras tentações, estava afirmando a sua identidade como ungido. Então Satanás daí pega um salmo que é messiânico, e fala mais ou menos o seguinte: já que você é o Messias, como você está me afirmando, então presta atenção. Lá no Antigo Testamento fala que os anjos vão impedir que vocês, pedra literal. Então você pega e você se joga aqui do pináculo, que eles vão te guardar. Só que essa pedra não era propriamente pedra literal, estava se referindo a que ele seria auxiliado, que haveriam mensageiros, como houve vários mensageiros, para que ele cumprisse a pedra. A lei. Seguindo, aí Cristo utiliza uma citação que alguns entendem, acredito eu, que estava em Números 20. E ele fala: não tentarás nosso Senhor teu Deus. Só que lá em Números 20, nós encontramos outras referências. Não tentarás o nosso Senhor teu Deus, porque nós vamos em Números 20 e vemos como fizeram em Massá. E o Lúcio vai ver pra gente o que aconteceu lá em Massá. Ou Meribá. Que é qual a parte? Porque começa a falar que o povo começa a reclamar, não havia água ao povo. Isso. Então eles falam assim: o povo contendeu com Moisés, disseram: antes tivéssemos perecido quando expiravam nossos irmãos perante o Senhor, né? Porque trouxesse a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? O que eles estavam fazendo? Estavam tentando o Senhor, reclamando, incitando, instigando. Depois de tudo que Deus já tinha feito para esse povo. Eles foram libertos da escravidão, milagres. Sustentados no deserto. Passaram pelo Mar Vermelho, não morreram, não pereceram, como se tivessem renascido para uma nova vida. Milagres e mais milagres, alimentados, protegidos com a nuvem. A gente viu até, acho que em Êxodo 17, né, que fala onde eles já tiveram uma água uma vez. Sim. E estavam com sede de novo. E estavam lá tentando ao Criador. Mas o que acontece? Continua. E aí disse o Senhor, Moisés e Arão então foram procurar o Senhor. Então o Senhor disse: toma o bordão junto ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará água assim. E Moisés foi na rocha aí. Mas aqui, veja bem, dois pontos. Primeiro, nós não devemos tentar, nós enquanto povo, devemos confiar, não devemos tentar como nesse evento. E Cristo novamente se reafirmando como sendo a rocha e a água da vida. Legal. Isso na para ponta... não se ferir em alguma rocha, né? E a rocha que ele fala agora, a rocha sou eu. Exato, que era só para falar a rocha. Seguindo agora na ponta da linha, então, terça-feira, Jesus versus as Escrituras? Uma interrogação. Legal, né? Na lição de terça-feira, de forma sucinta, o autor vai falar que Jesus não se contradiz às Escrituras. Jesus não contraria as Escrituras. E vai falar muito do texto de Mateus 5, né, que é o Sermão do Monte ali, em que Jesus amplia em muito a compreensão e a leitura da lei. O autor vai falar que Jesus, ele não propõe algo novo nas Escrituras, ele não rompe com as Escrituras, pelo contrário, ele reafirma o texto. Legal, avançando agora, quarta-feira,
horas tranquilas com a palavra de Deus. Na ponta da linha, Ricardo. Bom, o autor da lição vai dizer que nós temos uma vida agitada, repleta de estresse, e que nós precisamos separar um tempo para dedicar a Deus, devemos ter horas tranquilas. Ele sugere, inclusive, que seja período da manhã, longe de agitação, longe do corre-corre, que certamente nós devemos gastar tempo para ficar a sós com Deus, assim como nós gastamos muitas vezes tempo para ficar com os nossos entes queridos. Nós devemos dedicar esse tempo. Eu trago aqui um detalhe, o seguinte, gente. O Shabat foi feito para isso. Exatamente para isso. É o último presente que o Eterno deu à humanidade, que é uma coordenada de tempo e espaço, onde ele, esposo, poderia estar tendo intimidade para com a esposa. Então, sabe o que eu sinto, Ricardo? É que às vezes a gente trabalha tanto durante a semana, tanto durante a semana, chega no sábado tão cansado, que aí a gente quer dormir no sábado. Aí a gente dorme no sábado e acha que vai estudar a Bíblia durante a semana só. E o caminho melhor às vezes é dormir mais durante a semana, acordar em horário de gente durante a semana e usar bem as horas do sábado para estar em comunhão com Deus. Mas o sábado também pode ser utilizado para dormir. Um pouquinho, sim, só o trabalho. É claro que você não vai dormir o dia inteiro. Olha, às vezes eu durmo, viu? Eu tenho que admitir que às vezes eu começo ali, porque o meu prato do sábado é macarrão, né? Eu moro sozinho, gente, deixa eu abrir meu coração aqui. Meu prato do sábado é macarrão, que é o prato do crente preguiçoso. Daí eu me encho de carboidrato, daí esse carboidrato fermenta, né? E eu começo a ficar letárgico. E quando eu vejo, são 5h30 da tarde. Olha, eu vou dar uma notícia para o Alexandre, vou dar uma notícia para quem está assistindo, acontece a mesma coisa. Gente, meu sábado era assim. Era sábado de macarrão, era sábado de lasanha. E de sono. E de sono, dormia a tarde inteira. Profundo sono. Só que eu descobri que eu sou celíaco, eu tenho intolerância a glúten, e era por isso que eu dormia a tarde inteira. Eu recomendo você procurar um médico. Também, mas comente aqui, né? Quem nunca dormiu uma tarde de sábado inteira? Só esse que comenta, não vai ter nenhum comentário. Ou não, né? Vai chover de comentário. Legal, pessoal. Avançando agora aqui na ponta da linha de quinta-feira, memória e canção. Memória e canção, ponta de linha de quinta-feira vai ser da importância da gente guardar as palavras, se não ipsis literis, né? Se não o texto escrito, as ideias e as palavras de Deus no nosso coração. E o autor vai encaminhar aí por 2 caminhos. Uma forma é a gente memorizar, assim, alguns trechos da Bíblia. E outra forma é por meio das canções. As músicas, as poesias, elas podem ser meio de fixar preciosas verdades bíblicas na nossa mente, no nosso coração. Eu acho muito interessante, a gente tem um compositor adventista aí, que você vê as músicas dele praticamente de ineditismo ali, não tem nada. Ele canta texto bíblico. Eu gosto muito de compositores com letras de uma complexidade afetiva, emocional muito grande. Eu gosto muito de Felipe Valente, gosto muito dos Arrais, gosto de Jacinto, gosto muito de Estênio Março, de João Alexandre. Agora tem uma figura que compõe com uma simplicidade que ele não compõe nada. Ele traz a música para o texto bíblico, que é o Daniel Ludwig. E a música dele, você vê, é texto bíblico. É um propósito que ele tem. Legal, pessoal. E agora, continuando aqui na ponta da linha, mas na verdade na ponta da linha de sexta-feira que... Só vamos antes disso? Pode falar. Seguinte, gente, essa questão da memorização, a gente falou um pouquinho antes. Gente, você até pode, palavra por palavra, mas não é isso o mais importante. O mais importante é os princípios que estão por trás do texto. A Torá é toda história. Você não precisa decorar palavra por palavra. Você precisa entender qual é a instrução, Torá é a lei enquanto instrução, que está por trás daquela história, que está de certa forma ou alegorizada ou até mesmo oculta. E aí o Espírito Santo tem todo um papel, você faça isso com oração, com reflexão, pedindo para Deus te dar a luz sobre isso. O importante não é decorar, é você ter o correto
significado dos princípios por trás da lei enquanto instrução. Por trás e até por trás, pela frente, pela esquerda, pela direita, por todos os lados. Legal, pessoal. E agora, então, perguntas para a discussão de sexta-feira é com você, Marcos. Olá, amigos. Chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde o autor deixa um pequeno resumo e também algumas perguntas para a nossa consideração, para a nossa discussão. E aqui na parte dessa semana ele deixou 4 perguntas e a primeira diz assim: como a realidade do livre-arbítrio ou livre escolha, né, influencia nas nossas decisões relativas à fé e à obediência? Embora muitas áreas da vida estejam fora do nosso controle, as coisas essenciais, que são as que pertencem à vida eterna, estão sob nosso domínio e liberdade de escolha. O que temos feito com o livre-arbítrio que Deus nos deu? Quais têm sido as nossas escolhas espirituais? É verdade que a salvação ela é somente pela graça, né? A fé também é um dom de Deus, é Deus que nos dá. No entanto, lá em Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir ou pela pregação da palavra de Deus. Então nós podemos escolher ter contato com a palavra ou não. Então a fé que Deus nos deu, ela pode, aos poucos, ela começa a fraquejar, começa a diminuir e vai chegar um momento que nós não teremos mais fé suficiente para nos mantermos em pé espiritualmente. Por isso é importante que estejamos sempre estudando a palavra de Deus, ouvindo bons louvores que falam da palavra de Deus, ouvindo boas pregações e também anunciando o Evangelho a outras pessoas. Uma das maneiras que nós temos de solidificar a nossa fé é ouvindo e pregando para outras pessoas. Então nós fazemos com que a nossa fé se solidifique, seja implantada e cresça verdadeiramente quando nós falamos dela para outras pessoas. Isso é muito importante, né? É um tripé que mantém a vida espiritual em dia. O tripé é o estudo da palavra, é a oração, que é o relacionamento com Deus, e o anunciar, né? Você levar a palavra, a missão que leva a palavra a outras pessoas. Então nenhuma vida espiritual ela se sustém sem esse tripé. Pergunta número 2. Pense na função que o sábado pode e deve desempenhar ao nos conceder oportunidades de passar horas tranquilas com Deus. A guarda do sábado ajuda a evitar que o trabalho e as coisas dessa vida nos impeçam de passar o tempo necessário com o Senhor. Como aproveitar mais o sábado com as bênçãos espirituais que ele deve que ele deve ter, né, o sábado? Na verdade, assim, o sábado ele precisa sim ser usado para o estudo da palavra, né? Nós precisamos muito do sábado para que possamos nos desligar verdadeiramente do nosso trabalho, dos nossos compromissos diários, e assim a gente ter um tempo de mais qualidade para estudarmos a palavra de Deus. Mas o sábado somente ele não é suficiente para isso. É importante que a gente tenha um relacionamento todos os dias e que a gente não faça do sábado um dia maçante também, de só leitura da Bíblia, estudo da palavra, e a gente assim não deixe de atender, né, as necessidades da nossa família, as necessidades de outras pessoas, né? Existe uma história muito engraçada, né, que eu não sei se é real, de uma criança, né, que pergunta ao pai, assim, com um semblante desanimado: pai, ainda falta muitas horas para terminar o dia mais feliz da semana. Como quem diz assim, esse dia está extremamente chato, extremamente ruim para mim, apesar dele ter recebido o apelido, né, nessa família de o dia mais feliz da semana. Então nós devemos fazer o sábado de horas agradáveis, né, do estudo da Bíblia, sim, como Jesus, né? Não existe nenhum mandamento para estudarmos a Bíblia, para irmos à igreja no sábado, mas o exemplo de Jesus, lá em Lucas no capítulo 4, verso 16, também no verso 31, o exemplo de Jesus nos induz a fazer isso, a irmos à igreja, a irmos à presença de Deus para estudarmos um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos fazer do sábado somente isso, porque dessa forma o sábado poderia se tornar maçante, e nós precisamos utilizar o sábado para o serviço em favor de outros, né, em favor daquelas pessoas que ainda não tiveram o mesmo conhecimento que nós temos. É uma boa oportunidade para você dar estudos bíblicos, para você viver as horas do sábado com a sua família, que também é muito importante, né? Então é importante que você faça do sábado
um dia verdadeiramente de comunhão com Deus e com o seu próximo. Pergunta número 3. Qual tem sido a sua experiência a sós com Deus em oração e estudo, com essas práticas espirituais? Como essa prática espiritual afeta a sua fé? Na classe, se você se sentir à vontade, fale sobre seus momentos pessoais de leitura e oração e o que você ganhou com eles. Como os outros podem se beneficiar do que você aprendeu. Bom, eu vou falar um pouquinho de como eu estudo a Bíblia. E se você se agradar desse método, você pode aplicar também. Como que eu gosto de estudar? Eu gosto de fazer o ano bíblico, né? Ler a Bíblia toda, né? Acompanhando aqui a lição da Escola Sabatina, que deixa todos os dias aqui. Mas você pode fazer isso no seu estudo normal, na sua leitura diária da Bíblia, ou nos seus momentos de estudo, né? Eu gosto de pegar a história e ver qual personagem da história que sou eu, qual personagem da história que é Jesus e qual personagem da história que é Deus, e se o Satanás aparece de alguma forma ali nessa história. E dessa forma eu me encaixo na lição ou no estudo da Bíblia de uma forma pessoal, e a Bíblia se torna então um livro pessoal para mim. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a história de Davi com Nabal, né? Davi, ele era um rei, né? Apesar de não ser nomeado rei apenas por Deus, ele não tinha alcançado o trono ainda, mas ele era o rei, e ele protegia o rebanho de Nabal, ele protegia os servos de Nabal, né? Em um determinado momento ele pede alimento a Nabal, e Nabal, que quer dizer estúpido, a palavra Nabal quer dizer estúpido, ele nega a Davi esse alimento, né? E então Davi se revolta e desce para matar Nabal. Então Nabal é o estúpido, sou eu, que vivo de alguma forma negando todos os benefícios que Deus me dá, né? Que me faz as coisas que Deus faz por mim, e o salário do pecado é a morte. Deus deveria por isso me matar. Então Abigail, esposa de Nabal, ela vai até Davi, né, que nessa história para mim representa Deus, né, é o rei, né, e ela intercede por ele e fala assim: não mate, que caia o pecado dele sobre mim, não mate o Nabal porque ele é estúpido, que caia o pecado dele sobre mim. Então esse é o papel de Jesus, é como Jesus faz por mim. Ele fala assim: olha, o Marcos, por ser estúpido, ele transgride a tua lei, ele te nega, mas eu estou aqui, faz cair o pecado dele sobre mim, para que ele não morra. Então é dessa forma que eu estudo a Bíblia. Eu só recomendo que você tome cuidado, porque nós somos egoístas, e é muito comum quando a gente estuda, por exemplo, o livro de Jeremias, né? Jeremias anunciando ali a vinda do juízo, anunciando a palavra de Deus, e as pessoas negavam o tempo todo. Então é muito comum a gente, nesse estudo, falar assim: eu sou o Jeremias lá na minha casa, que falo, as pessoas não me atendem e tal, né? Então isso é muito complicado, porque geralmente o profeta, ele representa Jesus, ele representa aquele que vai atrás, aquele que chama e tal, ele geralmente representa Jesus. E nós, no nosso egoísmo, às vezes a gente realmente representa o profeta, que está levando a mensagem e tal, mas isso não causa muita transformação na nossa vida. É muito mais fácil a gente se comparar com aqueles que estão errando e ver onde nós estamos errando também, para não continuar cometendo os mesmos erros, né? A última pergunta: qual o seu texto favorito, né? E o texto que você memorizou, e por que você gosta tanto deles? Em qual sentido memorizá-los foi uma bênção para você? Eu tenho alguns textos realmente que eu memorizei e que eu guardo no meu coração para o meu ministério, para a minha vida pessoal, mas eu sei que nem todas as pessoas conseguem memorizar textos bíblicos. Então é muito importante que você compreenda os princípios por trás dos textos bíblicos, como que Deus se relacionou com aquela pessoa, como que Deus agiu naquela situação, e assim você entenda os princípios, para que quando você passar por aquela mesma situação, o Espírito Santo te faça lembrar daqueles princípios, e mesmo que não lembre do texto exatamente, mas que você se lembre daqueles princípios, para que aqueles princípios possam verdadeiramente nortear a sua vida. Que Deus abençoe. E agora nós vamos para o estudo das entrelinhas,
Então volta o Lúcio, o Ricardo e o Alexandre para o estudo das entrelinhas e eu volto no final para orarmos juntos. Um abraço e bom estudo a todos. Valeu, Marcos. Esse foi o segundo Marcos. Teremos ainda o terceiro Marcos, que encerra então esse estudo como uma oração. Vamos agora ao quadro que dá origem ao nome desse canal, que são as entrelinhas. Vamos começar aqui falando sobre as bem-aventuranças. Todo mundo conhece as bem-aventuranças no Novo Testamento, no contexto em que Jesus fala no termo lá no Sermão da Montanha. E agora nós vamos conhecer um vínculo das bem-aventuranças lá no Velho Testamento, como a gente tem aprendido aqui no Está Escrito. Então essas entrelinhas com você, Ricardo. Bom, gente, o Alexandre vai desenvolver também o raciocínio, né, que vai estabelecer que é paralelo assim. Cristo falando, vocês têm ouvido, e então eu digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Exatamente. E da mesma maneira, nós temos o Sermão da Montanha, nós temos as bem-aventuranças. Só que existe uma bem-aventurança no Novo Testamento e existe bem-aventurança no Velho Testamento. Vou lá dar um zoom. As bem-aventuranças do Velho Testamento, elas estão lá em Levíticos 26 e Deuteronômio 28. Essas bem-aventuranças do Velho Testamento diz respeito a todo um encadeamento lógico da Antiga Aliança e da Aliança do Renovo. Essa aliança do renovo, ela não está propriamente no Novo Testamento, nós encontramos ela no Velho Testamento também, mas ela é melhor elaborada, obviamente, no Novo Testamento, porque o Mashiach, ele se apresentou, ele estava oculto e ele se apresentou. Mas, que consiste essas bem-aventuranças do Velho Testamento? Lá no Velho Testamento, vocês vão pegar lá, nós não vamos trazer aqui, vocês vão ver lá, mais ou menos assim: se cumprires os meus mandamentos, bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, 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 maldição. Se continuar não cumprindo, mais maldição, 7 vezes mais. Se continuar, mais maldição, 7 vezes mais. E se não continuar, dispersão. Vocês serão dispersados pela terra. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Aquilo lá foi uma profecia que se repetiu. Aconteceu na Babilônia. Aconteceu com o reino do norte, aconteceu com o reino do sul. Só que o reino do norte perdeu a identidade, o reino do sul não perdeu a identidade. Porque nessa mesma bem-aventurança fala: mas se o seu coração é circunciso... Só a nota de rodapé aqui, Ricardo. Reino do norte e reino do sul aqui, para não confundir com a lição passada, não tem nada a ver com Seleucida nem com Ptolomaico. Não tem nada a ver com Daniel. Tá? Rei do norte é Israel e Samaria, rei do sul é Judá. Perfeito. E Jerusalém. Isso. Continuando, gente. Então, ok. Mas esta aliança, isso é uma parcela da aliança. Primeira coisa, existe uma ambiguidade aqui no texto. Mandamento, mitzvah, significa... Mandamento pode ser traduzido por mandamento, pode ser traduzido por ordem, mas também pode ser traduzido por ato de compaixão, esmola. Por isso que num determinado momento o Eterno disse: estou farto dos teus sábados. Porque eles guardavam os sábados, mas eles exploravam o próprio irmão. Porque o princípio, o sábado existe justamente para que você desacelere, para que você encontre um tempo para estar com um ser que é amor. E você estando dividindo o tempo com esse ser que é amor, você vai se tornar uma pessoa que tem amor no coração e pratica emuná. Emuná também, fé também, é convicção interna, ou seja, você introjeta o mandamento, esses princípios, mas você também tem um cargo. Qual é o cargo? Levar amor ao mundo. Emuná, traduzido por fé, convicção, mas também é traduzido por cargo ou função. Então, se você cessou, se você no sábado se relaciona com Deus, que é um Deus de amor, então você também desenvolve emuná e você pratica mitzvah, que pode ser mandamento ou pode ser ato de caridade. Então, a gente não deve desvirtuar como o coleguinha engomadinho que eu falei lá no começo. Então, nós temos essas bem-aventuranças. Só que o começo das bem-aventuranças, ela deve ser interligada com o resto, que fala que nós devemos, que aquilo não funciona, porque quando chega lá com Josué, eles falam: nós conseguiremos, nós teremos condições de cumprir aquela aliança. E eles têm condições? Não. Nós vemos depois nas histórias, nós vemos na Torá,
que eles não conseguem cumprir plenamente aqueles mandamentos. Então é preciso o quê? Escrever a mitzvah no coração. Ah, mas então ele vai escrever a obediência ao sábado no coração. Então ele vai escrever o ir na igreja sábado, o ir na igreja domingo, o ir na igreja... Não é isso, gente. Ele vai escrever no seu coração o quê? Você ser uma pessoa amorosa. Isso é Torá. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala da Torá que é escrita na mente. Então não é decorar palavra por palavra, porque quando a gente estuda o livro de Romanos, nós vemos que a Torá que é escrita na mente apenas começa o conflito, porque ela vai entrar em conflito com uma outra Torá, uma Torá da carne. E como você soluciona esse problema desse conflito? Torá mente, aquela que você colocou na sua mente, e não é decorar palavra por palavra, é você abstrair os princípios que estão por trás do texto do mandamento, que estão escancarados no caráter de Cristo. Você estuda a história de Cristo, está escancarado o que é isso, o que é mandamento enquanto ato de compaixão. A psicologia histórico-cultural, a partir de Vygotsky, diria que, nesse caso, você, ao dominar a palavra, ao dominar a Torá, você dominaria os signos, e os signos fariam a mediação entre você e o mundo, ou seja, você passa a entender o mundo e a agir sobre o mundo a partir de um novo prisma, que é o prisma da Torá. O prisma da Torá. Agora veja bem, Torá na mente, Torá na carne é diferente. Então a minha mente fala uma coisa, ou seja, os princípios de amor a Deus e amor ao próximo, que eu encontrei no texto, só que a minha carne ela quer outra coisa. Então eu preciso o quê? Preciso da Torá do Espírito. A Torá do Espírito é o quê? É o Eterno escrevendo dia após dia no meu coração, justamente me ensinando a amar a Deus e a amar ao próximo. E as bem-aventuranças do Novo Testamento utiliza justamente uma expressão Macarius, que ela equivale a Asherei, que é uma expressão hebraica que nós encontramos no Velho Testamento. Asherei pode significar caminhada. Então toda vez que nós encontramos lá Macarius, ou seja, bem-aventurados, além de bem-aventurados, pode ser um signo, como o Alexandre estava falando do signo, domínio dos signos, de avante nesta caminhada dia a dia, de você introjetar na sua mente, de você vencer esse conflito da Torá da mente com a Torá da carne. É sempre um avante. Então, bem-aventurado o pobre de espírito. Por que ele é bem-aventurado? Ele é pobre de espírito, mas lá no original do grego é bem-aventurado porque você clama pelo espírito, porque não é pobre, é miserável, é quem não tem nada. É o mendigo, é o que pede. Então nós podemos bem-aventurado é o que pede. As bem-aventuranças do Novo Testamento são um caminhar. Um caminhar para onde? Um caminhar justamente para toda aquela coesão lógica das bem-aventuranças do Velho Testamento que nós associamos com esses ensinamentos do livro de Jeremias, do livro de Isaías, que fala de uma aliança que não vai ser mais escrita em pedra, mas que uma aliança que vai ser escrita no coração. Então o Sermão da Montanha não é uma inovação. O Sermão da Montanha é um ensino de coesão. É um ensino que pega tudo aquilo que foi trabalhado com salvação no Velho Testamento e dá ordem e dá harmonia. Bom, pessoal, agora nós temos mais entrelinhas aqui. Nós vamos falar sobre o resgate da lei, ainda com o Sermão da Montanha, mas agora pegando um outro aspecto e usando ele nas entrelinhas para pegar o tema geral aqui, vivendo pela palavra de Deus. Então, com você. Legal. Vai estar muito dentro do contexto da lição de terça-feira, né? Na lição de terça-feira, será que Jesus teria alterado, modificado de alguma forma o sentido do texto? E aí a gente vai lá para o texto no Sermão do Monte mesmo, um pouco depois das bem-aventuranças, que o Ricardo já trouxe aqui. Quando Jesus ele vai fazer um convite para os discípulos e para aqueles que estavam ouvindo o sermão, para aquela multidão. Ele começa afirmando assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei. Ou seja, Jesus ele se põe aqui como uma figura
submissa à lei. E ele começa já por contradizer uma perspectiva da época, porque ele diz lá no verso 20: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, os escribas e fariseus eram tidos como o modelo de santidade a ser seguido. E aqui Jesus está falando que nós precisamos ser mais justos do que eles. O que significa ser mais justo do que eles? Está falando assim, vocês não vão ser salvos vivendo desse jeito. E eles também não vão ser salvos vivendo desse jeito. O que significa ser mais justo? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Jesus aqui está falando que irar-me contra meu irmão, odiar meu irmão, insultar meu irmão, é comparável a assassinato. Ele amplia o sentido da lei. Ele, para além de um ato, ele começa a perceber aqui intenções. Se a gente segue lá para o versículo 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, adulterar aqui não se trata de apenas uma relação sexual. Adulterar aqui pode ser uma intenção impura no coração. Ele vai falar mais, aquele que repudiar a sua mulher, dê carta de divórcio, aqui foi dito. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que casar com repudiada comete adultério. A coisa começa a ficar mais complicada. Ou seja, o adulterar pode ser o adulterar o próprio casamento, o próprio coração, o próprio íntimo. Sim. Versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que lhe ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Não resistais ao perverso. E aí a gente vê um monte de cristão doido para ter porte de arma, né? Para defender a minha família e a minha propriedade. Não resistais ao perverso. Jesus amplia muito o sentido da lei, do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus amplia o sentido da lei. A gente olha para os 10 mandamentos muitas vezes pensando assim, são listas de coisas a fazer ou a não fazer. Jesus amplia. Os 10 mandamentos passam a ser vistos aqui como algo muito mais profundo. Eu gosto de pensar nos 10 mandamentos como coisas boas, como dádivas que Deus dá para nós. Se a gente pensar, não terás outros deuses diante de mim, é uma bênção. Me livra de me tornar escravo de outras coisas. E na época, com tantas divindades pagãs no entorno que exigiam absurdos como o sacrifício dos próprios filhos, não ter outros deuses era um ato de proteção. Não farás para ti imagem de escultura, a mesma coisa. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, não diga que você é cristão sem o ser. Não tome um nome nesse casamento com Deus, nessa aliança com Deus, se for de forma mentirosa. O sábado é uma bênção, é a bênção do descanso. É a bênção do descanso físico, do descanso mental, mas também é a bênção do descanso na certeza de que Cristo vai prover. Todos os mandamentos, eles trazem junto uma promessa de amor e de felicidade. E a mensagem aqui, ela amplia em muito o sentido da lei. E se a gente não viver de acordo com essa lei, nós não podemos ser salvos. Nossa lei precisa exceder a dos escribas e fariseus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Será que nesse caso aqui se trata de impecabilidade? Será que eu nunca posso pecar? Porque se eu pecar eu sou perdido, então, porque eu não vou ser justo como os fariseus? No capítulo 6 isso se torna mais claro. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, dares esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja,
O grande problema dos escribas e fariseus não está na justiça que eles exerciam, nas coisas que eles faziam ou deixavam de fazer. A nossa justiça deve exceder muito a dos escribas e fariseus, porque eles faziam essas coisas para serem vistos e para serem considerados salvos. Nós as devemos fazer porque é isso que Deus nos pede e porque é esse o caminho da felicidade que Deus nos oferece. Nós fazemos porque fomos salvos em Cristo. Nós não fazemos para demonstrar ou para alcançar alguma vitória. A relação é outra. Não se trata apenas do que eu faço ou deixo de fazer, mas do porquê eu faço ou porquê eu deixo de fazer. Se conclui de forma belíssima essa ideia quando a gente vai para a oração que Jesus ensina logo na sequência no Sermão do Monte. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao mesmo tempo que Cristo nos oferece uma ideia de justiça extremamente profunda, extremamente difícil, Ele oferece junto a promessa do perdão. Um perdão que é condicional a outro perdão. Assim como Cristo nos perdoou, que nós perdoamos aos outros. Isso é não tomar o nome de Deus em vão. Se eu tomo o nome, se eu tomo o caráter de Deus para mim, eu devo perdoar como Deus perdoa. Depois de todo o Sermão da Montanha, a gente termina lá no versículo 28. E eu quero terminar essa mensagem aqui também com a passagem de Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O chamado que Cristo dá para nós, se a gente atende ele, a gente vai ensinar como quem tem autoridade, porque a gente vai ensinar daquilo que a gente vive, não daquilo que a gente só discursa. A mensagem da lição, nesse 13º sábado, e da ideia de toda essa lição da Escola Sabatina, como interpretar as Escrituras, é que nós possamos viver as Escrituras e assim viver como alguém que tem autoridade, porque fala de algo que vive e não de algo que tem apenas um conhecimento teórico. Eu acredito que é esse o chamado para nós nesse 13º sábado, e eu espero que seja atingido na minha vida e que seja atingido na vida de vocês também, que nós sejamos ativos, operantes na prática da palavra, mais do que no estudo. Bom, pessoal, temos mais uma Entre Linhinhas, né, que é o novo quadro, é Entre Linhinhas agora. Né, dedicação para o Ian e para todas as crianças que acompanham esse canal, que a princípio não é infantil. Né? Mas a pergunta da Entre Linhinhas, e aí eles vão me ajudar a desenvolver, é: Jesus lia a Bíblia? Essa é a pergunta. Responde para nós, Alexandre. Jesus lia a Bíblia? Quando a gente lê, porque as crianças às vezes é muito literal, né? Lia e não lia. Então, explica isso para nós. Eu acredito que a primeira coisa é o que é a Bíblia. Isso, então vamos lá responder para você agora no Entre Linhinhas. O que é a Bíblia? Você quer começar, Jean? A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Nem todos esses livros existiam no tempo de Jesus, porque no tempo de Jesus só existia o Antigo Testamento. Pensar em Apocalipse no tempo de Jesus não existia, os evangelhos não existiam, Atos não existia, Romanos não existia. Estavam acontecendo. Isso, vão acontecer depois até, né? Alguns, né? Não, os eventos estavam acontecendo. Estavam acontecendo. O que eles tinham então lá na mão quando fala que Jesus então lia a Bíblia? Jesus a segunda coisa, Jesus não tinha a Bíblia porque eles não tinham a Bíblia, um livro só com todos os textos. Tinham vários rolos diferentes. Isso. E Jesus provavelmente não tinha uma Bíblia em casa, ou toda a coleção de todos os rolos em casa. Era difícil, né? Porque era difícil, era caro, não era todo mundo que tinha. Ficava na sinagoga, ficava nas escolas onde eles iam estudar. Então, geralmente, quando você queria ler a Bíblia, você ia até o lugar onde tinha uns rolos e aí você lia os livros lá. Às vezes num culto, às vezes numa sessão de estudo. Se eu estiver falando besteira, o Ricardo pode me corrigir. E uma forma que se fazia muito era de recitar e memorizar trechos da palavra, só que daí esses não eram lidos, eram falados, então era meio que cantadinho.
ficavam recitando e assim ia passando de uma pessoa para outra por meio da tradição oral. Então vamos lá, uma outra coisa que a gente também já falou, a gente falou nos bastidores. Criancinhas agora, hein? A gente falou nos bastidores, gente, porque a Torá seria o equivalente à Bíblia. Nós teríamos a Torá e os profetas. A Torá equivale aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso. E os profetas seriam os demais e ainda teriam outras divisões que são feitas hoje. Mas, ou seja, os profetas seria tudo o resto, né? Isso, Inclusive só Salmos. Torá significa lei enquanto instrução. A lei enquanto instrução, ela pode ser extraída de um texto escrito, de uma Humash, ou pode também ser extraída da natureza. Isso. É o que o apóstolo Paulo falava. Em Romanos ele vai falar disso. Ele vai falar disso. Então foi dada aos judeus uma lei enquanto instrução escrita, numa Humash, num texto, e foi dada aos gentios e a todos aqueles que não tiverem acesso uma Torá na natureza. O Messias, por óbvio, tinha acesso às duas. Ele foi para o deserto, obviamente, como a gente comentou antes, ele não pegou rolos. Não tinha como, né? Rolos, e foi para o deserto estudar aqueles rolos. Quando ele estava no monte orando, ele não estava no monte lendo a Bíblia, com certeza. Mas ele estava lendo a Torá, mas a Torá da natureza, a Torá num sentido de comunhão, no sentido de harmonização com a criação. Isso também é uma forma, podemos dizer até alegoricamente, de uma forma de ler a Bíblia. Sim. Então, quadro Entre Linhinhas, tá, pessoal? Uma homenagem principalmente para o Ian aí, que nos assiste, todos os filhos dos demais inscritos, pessoal. Valeu, pessoal. Agora, então, para encerrar, acabaram as entrelinhas, acabaram aqui na ponta da linha. Acabou o trimestre. Acabou o trimestre, acabou tudo. Acabou a noite já, porque meia-noite 15. Acabamos cedo. Hoje acabamos cedo. Nós teremos aqui, então, no próximo trimestre, não sei se você já tem aqui o seu manual, sua série, Fazendo Amigos para Deus. E os temas aqui, em geral, vai ser temas sobre testemunho, sobre como testemunhar. Eu achei interessante porque vem a palavra de Deus, né? Como interpretar as escrituras, você tem que entender, você tem que praticar. E agora, então, o próximo passo, uma vez que você entendeu, é você, né? Por que testemunhar? Testemunhando cativamente, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus, o poder da oração intercessória, capacitação do Espírito Santo para testemunhar, possibilidades limitadas, compartilhando a palavra, ministrando como Jesus, desenvolvendo uma atitude conquistadora, um modo emocionante de se envolver, compartilhando a história de Jesus, mensagem que vale a pena compartilhar e um passo de fé. Gente, E aí o spoiler. Spoiler. Já no outro trimestre, Que é legal. que é no outro, né? Agora vai ser Educação no Jardim do Éden. O próximo tema do outro trimestre daí vai ser educação. Ou seja, estamos amarrados por 2 trimestres a lições que não vão seguir nenhum livro da Bíblia. O que para mim produz um certo entristecimento, mas tudo bem, vamos lá. Nós vamos usar muito o Espírito Santo para extrair essas entrelinhas, né, desse próximo. Agora essa de educação daqui um trimestre promete, hein? Vai ser interessante isso aí. Vamos ver o que vai sair. Vamos ver se daí nos próximos 3 vem só de livros da Bíblia. Por favor, né? Pessoal, então agora, para encerrar... Aqui não vem o Jeremias também, né? Que Jeremias é difícil. Oi, eu queria. Desculpa, a gente está se enrolando, a gente conversa depois. Então, beleza, pessoal? Encerramos o trimestre aqui. Para encerrar, então, essa lição, nós pedimos, então, que o Marcos André venha com uma oração. Marcos, é com você. Agora sim, chegamos ao final do final. Infelizmente, terminamos esse trimestre, mas eu quero agradecer a você que chegou até aqui, a você que chega até essa parte onde nós podemos orar juntos. Agora, aquela hashtag Fui até o Marcos não tem muito significado mais, porque eu apareço lá no início, apareço no meio e agora estou aqui no final novamente. Então, a hashtag que nós vamos usar agora é a Fui até o fim, ou então Eu oro junto, para mostrar que você não foi só até o Marcos do meio, ao Marcos lá do início, mas que você veio aqui orar junto comigo. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida nessa oração e pedir que você possa estar conosco na próxima temporada também. Vamos orar junto comigo, então? Santo e bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar juntos a Tua Palavra. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos como irmãos, apesar de distantes em corpo, mas nós estamos no mesmo Espírito
estudando a Tua Palavra, e te pedimos que a Tua Palavra seja gravada no nosso coração, Senhor, para que ela se transforme em atos de amor em favor de outras pessoas. Eu te peço nesse momento também, Senhor, por todas as famílias, por todo o lar que abre as suas portas para nos receber, para receber esse vídeo, e te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco todos os dias para nos transformar, para nos guiar nos caminhos que nós devemos andar, para que o reino dos céus comece aqui, hoje, para que quando ele se manifestar, nós já sejamos pessoas e cidadãos do reino dos céus. Nós te pedimos, Senhor, que o próximo trimestre que começa, ele possa começar abençoado por Ti, como esteve abençoado todo esse trimestre. A Tua presença foi constante aqui nesse canal, e te pedimos que o Senhor continue nos guiando, dando sabedoria e principalmente dando amor para que possamos tratar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigo, e até o próximo vídeo. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Amém. Que Deus continue realmente nos ajudando aí nesse ministério e nos revigorando aí para o próximo trimestre. Espero que você aí que assistiu todos esses 13 vídeos, nosso muito obrigado por você que tem ajudado nesse ministério. E uma boa notícia é que esse ministério, graças a Deus, continua, todos animados aqui. Completamos aí 3 anos e vamos para o 3º ano e o 1º trimestre aí, se Deus quiser, já para o 2º trimestre, né, que foi em fevereiro que a gente fez 3 anos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a Deus. Espero que vocês estejam se cuidando, que Deus esteja livrando vocês e seus queridos. E nos vemos então no próximo trimestre. E boa noite para nós. Tchau, tchau, tchau.